Glória a Deus, vamos para a palavra. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, caso você trouxe. Caso não, tem aí na tela Hebreus, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Eu sei que hoje nós temos um aniversariante aqui entre nós, é isso? No final do culto nós vamos orar por você, viu, Mari? Vou chamar você aqui com mamãe para eu te orar. Vamos lá, Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vou ler de novo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, aqui está a tua palavra, Deus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor me concede mais uma vez, de estar aqui como porta-voz dos céus aqui na terra. Nesse momento, Deus, o Senhor possa falar de forma profunda, de forma intensa aos nossos corações. Prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, porque queremos ouvir a tua voz, guardar no coração e colocar em prática, em nome de Jesus. Nesse texto que eu li aqui, uma das coisas que me chama a atenção, e eu quero focar nisso nesse primeiro momento, é o corramos. Por quê? Porque estamos vivendo uma moda de corrida, sim ou não? Sim, hoje em dia todo mundo é corredor, todo mundo pensa que é corredor. Essa é a realidade. A gente vai de manhã, e eu recentemente fiz isso, 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, você vai para a orla e está entupida de gente fazendo o quê? Correndo. Tentando bater ali suas metas. Um mercado extremamente aquecido de compras de materiais esportivos voltados para a corrida. E não somente aqui não. Eu creio que isso é algo geral. Sociedade como um todo, não somente aqui em Salvador, mas nível Brasil e nível internacional. Isso tem sido uma constância. Algo muito correto. Só que a gente percebe que quando a gente fala de corrida, a gente fala não somente de poucos passos. Não somente que vai começar aqui e vai terminar logo aqui, não. Normalmente você tem um grande período ali. Tem pessoas que vão correr ali seus 5 quilômetros. Tem pessoas que já vão um pouco mais, vão correr seus 10. Aí vai para 21, vai para 45. E aí vai. E tem gente que vai correr aí um Forrest Gump da vida. Vai correr um bocado. Mas a nossa vida também nós temos que analisar como uma corrida. Porque essa corrida foi uma corrida que nos foi proposta por quem? Por Deus. E todos nós já vencemos pelo menos uma corrida na vida. Para você ter nascido, foi necessário você ter vencido uma corrida. Então, quando houve a fecundação e você foi o grande vencedor daquela corrida, ali já foi o primeiro marco. Só que a gente nasce e muitas vezes não temos noção, no decorrer da vida, que precisamos analisar a nossa trajetória como uma corrida. E a corrida ela não se ganha logo no primeiro quilômetro. É uma constância. É uma perseverança que você vai estar colocando em prática ali. Por isso que quando você vê corredores profissionais, o nível de investimento, de preparação é altíssimo. São os melhores tênis, com as melhores placas, quanto mais leve melhor. As roupas também, roupas leves, porque não pode ter o quê? Peso. Não pode ter nada que vai prender você ali para que você desenvolva uma boa performance naquilo. Só que muitas vezes nós, ao invés de olharmos para esse lado profissional da coisa e aprender com isso, a gente faz diferente. Nós queremos correr uma vida que Deus nos propõe a correr, porém carregando coisas que Ele falou que não era para eu carregar. E aí a corrida da vida, que era para ser muito mais leve, acaba sendo o quê? Pesada. Acaba sendo muito mais difícil. Por quê? Porque você escolheu correr da forma errada. Talvez a equipe que você está correndo não tem sido uma equipe que está te ajudando a bater seu pace.
Talvez pelo contrário, esteja retardando você, atrasando você. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz, olhe, tendo os olhos fixos em quem? Em Jesus. A grande importância para corrermos bem aqui na terra é ter os nossos olhos fixados em Jesus. Porque se eu não for olhar para Ele, não vai dar certo. Normalmente você corre de cabeça baixa assim? Normalmente não. Porque se você correr de cabeça somente para baixo, você vai cair. Agora, quando você olha para o alvo, você pode até não estabelecer ali um alvo. A pessoa vai correr na Undine, ela vai dizer que vai correr até a barra. Então a referência dela é o farol da barra. Quando chega no Cristo ali, que ela já olha para o farol, ela já fala, está chegando. Mas o olhar está onde? Está fixo lá. Agora, se você ficar o tempo todo querendo olhar para trás, não vai funcionar. E a vida cristã, ela é comparada assim a uma corrida. A partir do momento que você se matricula nesse clube de corrida aí, chamado Jesus Cristo, você precisa vestir a camisa de verdade. E aí o primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa manhã é: livre-se de todo peso desnecessário. Todos nós carregamos peso, só que Jesus disse o quê? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ou seja, eu sei a quem eu devo procurar quando eu estou cansado, quando eu estou sobrecarregado, quando eu estou exausto. Mas quantas vezes eu procuro de verdade? Quantas vezes eu prefiro aliviar o meu peso em outras coisas? Porque nós, seres humanos, temos isso por mania muitas vezes. Nós sabemos o que é certo, mas muitas vezes escolhemos fazer o que é errado. O que acontece com isso? Eu vou correndo, ficando cada vez mais pesado, cada vez mais carregado, cheio de coisas aqui ao meu redor, e não consigo desenvolver a corrida que Ele preparou para mim. O versículo 1 diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Quando fala de tudo que atrapalha, eu preciso fazer um exercício mental e pensar: o que tem atrapalhado minha vida? Na minha trajetória, nessa corrida aqui que eu estou vivendo, o que tem atrapalhado? Eu mesmo tenho me atrapalhado? São pessoas, são circunstâncias, são pensamentos, o quê? Porque o primeiro passo para que você se livre de algo é você ter a compreensão de que aquilo é algo que está te atrapalhando, que aquilo é algo que não está fazendo com que você se desenvolva, com que você cresça. E é isso que ele não fala simplesmente um peso qualquer, porque tem pesos naturais que nós iremos carregar. Agora a gente fala aqui sobre peso desnecessário. É você colocar aqui demais coisa que não é para você colocar. Só que às vezes eu insisto nisso. É natural, você tem suas dificuldades. Todo mundo aqui tem dificuldade, não tem? Natural. Cada um sabe verdadeiramente até onde consegue ali suportar, ou às vezes não, também existe essa possibilidade. Mas nós sabemos que tem coisas que nós já nos acostumamos. Levanta a mão as mães aqui. Mãe, pronto. Criar um filho é uma tarefa fácil? Não. Às vezes não é também pesado ter atividade, você se repartir em 3, 4 para dar conta de tudo? É um peso de certa forma, sim. Mas tem prazer? Claro. Você vai falar assim: ó, filho, esqueça, não quero mais saber. Você vai fazer isso? Não. Você vai tentar o máximo possível o quê? Colaborar, ajudar, contribuir. Isso é algo necessário. Agora tem coisas que não. Por exemplo, quando você carrega muito tempo, sabe algo que é prejudicial? A culpa, o medo. Isso se torna pesado demais. Você vê, por exemplo, esse copo aqui. Tem aqui um pouco mais da metade de água, certo? Você acha que tem quanto aqui de peso esse copo com essa água? Quem pode chutar? Pode falar. Pode falar em gramas, eu deixo. 300 gramas, quem dá mais? Bora, gente, fala e me ajudem. 400. Quanto mais? Vamos botar aqui 500 gramas, certo? Mas 500 gramas para ficar segurando aqui durante 5 minutos, 10 minutos, vai estar de boa. Mas se eu ficar 1 hora carregando esse copo de 500 gramas aqui, o que vai acontecer comigo? Vai pesar.
não serão mais 500 gramas apenas, vai ser um peso muito maior. Mas se eu ficar aqui o dia inteiro aqui carregando esse copo assim, com a minha mão esquerda ainda falando com vocês, será que não vai pesar um pouco mais? Vai chegar um momento que vai acontecer o quê? Eu vou começar o quê? Porque eu não vou aguentar. Às vezes não é o tamanho em si do peso, é como você está carregando isso. É o tempo que você está carregando isso. Às vezes Deus já falou com você: olha, eu não quero mais que você carregue isso com você. Eu não quero mais que isso seja uma verdade na sua vida. Mas você está insistindo em carregar este peso. Mas eu creio que nessa manhã você vai entregar esse peso para Ele. E o entregar para Ele não quer dizer abandonar. Não quer dizer falar: eu não quero mais isso. Quer dizer: Senhor, cuida. Eu quero que o Senhor cuide disso que hoje para mim é um peso, porque o Senhor pode transformar, o Senhor pode tratar, o Senhor pode mudar, fazer algo novo, algo transformado, porque talvez algo que hoje para você possa ser um peso, nas mãos do Senhor vai ser um fardo leve. Nas mãos do Senhor vai ser algo muito mais tranquilo de você conviver. Sabe por quê? Porque Ele é quem vai tratar, Ele é quem vai cuidar. Agora, qual é o meu papel? É me livrar. Não podemos carregar pesos desnecessários. Podem ser mágoas, ressentimentos, preocupações, pecados, tantas coisas que nós carregamos. Só que o Senhor não nos chamou para carregarmos isso para sempre. O Senhor não nos chamou para vivermos escravos dos nossos sentimentos, não. Eu preciso ser governado por Ele. Eu preciso colocar os meus sentimentos aos pés dele e falar: me ajuda, sozinho eu não consigo. Trata a minha alma, trata o meu coração, trata o meu pensamento, Senhor. Eu sei que às vezes é difícil, sim, mas hoje é dia de você examinar, não somente examinar, mas identificar. Senhor, o que está sendo pesado para mim? Senhor, o que eu não estou conseguindo lidar? E é isso que você precisa deixar hoje diante do Senhor e pedir a Ele todo o seu coração: Senhor, cuida. Senhor, me alivia, Senhor. Senhor, tira aqui esse peso dos meus ombros. Tira aqui esse peso que está me consumindo e eu não estou conseguindo avançar. Eu creio num Deus que faz isso. Eu creio num Deus que transforma, que muda, que não tem nada difícil para Ele. Você pode olhar: mas tal pessoa não, tal pessoa, eu não sei mais o que fazer. Deus sabe o que fazer. A tal circunstância é só um milagre. Eu acredito em milagre. Ah não, tal pessoa só nascendo de novo. É possível nascer de novo através do Espírito Santo de Deus. Ou seja, tem jeito para tudo. Um Deus que ressuscitou mortos não vai mudar uma pessoa que está viva? Vai sim. Só que muitas vezes Ele não precisa da minha ajuda, não é isso. Mas Ele quer que eu dê exemplo. Ele quer que eu seja transformado, para que através da minha transformação pessoas sejam impactadas, pessoas também sejam transformadas. E eu preciso ter a humildade necessária o suficiente de falar: Senhor, eu me coloco diante do Senhor e te permito transformar a minha vida, e te permito mudar quem eu sou na minha essência, o que eu sou que não te agrada, o que eu sou que não presta. Senhor, muda isso em nome de Jesus. E Ele vai fazer isso. Que nessa manhã você possa se livrar desses pesos, que você possa se livrar dessa culpa, dessa mágoa, desse ressentimento, e deixar com que a paz de Deus faça morada em seu coração, com que o amor do Senhor, esse amor incondicional, que mesmo sabendo que você está assim magoado, triste, Ele continua te amando, porque os seus olhos estão onde? Nele. Não tire os olhos dele. Pessoas tentarão fazer com que você tire os olhos do Senhor. Resista. E aí vem o segundo ponto: corra com perseverança. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu sei que nessa corrida da vida existem outras corridas menores, porque apesar de termos uma vida única, são diversos setores que nós precisamos administrar, são diversas áreas que eu preciso estar muito bem estabelecido. Isso faz com que essa corrida não seja uma corrida fácil. Não é fácil.
Para aquela pessoa que nunca correu, correr 1 quilômetro é muita coisa. Ah, mas uma vez você correndo 1 quilômetro, se condicionando a correr 1 quilômetro, quando você passa a correr 2, vai ter uma dificuldade, mas você já vai estar habituado a 1 quilômetro, e aí você vai crescendo, avançando. Por isso que eu tenho que perseverar. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu creio nisso. Por isso eu não posso desistir no primeiro obstáculo. Eu não posso desistir na primeira barreira. Quando nós assistimos os Jogos Olímpicos e nós visualizamos aquelas corridas que tem salto com barreira, quantas vezes um corredor ele já tentou saltar e de repente aquela barreira ali foi um empecilho, mas ele não parou, ele tropeçou e avançou. Porque o alvo dele é o quê? É a linha de chegada. Ele não pode parar ali. Eu sei que às vezes o tombo pode acontecer no caminho. Às vezes a queda pode ocorrer, mas ali é o seu fim? Não. Ali é um recomeço. É parar, analisar, voltar, reparar, ajustar e o quê? Avançar. Eu fui correr recentemente e meu joelho esquerdo começou a doer. Depois de 2 quilômetros, eu tive que parar. Porque se eu corresse, poderia lesionar muito mais o meu joelho esquerdo. E eu comecei o quê? A caminhar. Às vezes vai ser assim na nossa vida. Às vezes é necessário você parar com essa, como é que eu posso falar? Aceleração, digamos assim. Está muito afoito, está querendo resolver tudo. Ó, calma. Vai ganhar o que com isso? Estresse. Cortisol, ó, lá em cima. Lá em cima e não funciona. Esses dias eu estava vendo uma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui para poder compartilhar com vocês. Coisas que causam aqui, achei. Quando nós estamos muito estressados e o nível de cortisol aumenta, olha o que causa: aumento de pressão arterial, ganho de peso e dificuldade para emagrecer, alterações de humor e insônia, dificuldades de concentração, fraqueza muscular, diabetes, doenças cardíacas, osteoporose, depressão e problemas de fertilidade. Quantas pessoas conhecemos que estão vivendo isso? Sabe o que é isso? O nível, ó, alto. Por quê? É muito peso. Querendo carregar muita coisa. A gente acha que iremos conseguir. E não. Nem sempre daremos conta de tudo, mas quando colocamos diante dele, ele dá conta. Quando entregamos para ele, ele faz todas as coisas. Agora, eu não posso o quê? Desistir. Tenho que perseverar. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 diz: não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ou seja, não desista nas dificuldades. Você tem um prêmio, você tem uma coroa que é preparada para você. Só que essa coroa, você não vai desfrutar dela aqui. É lá, na eternidade. Só que enquanto estivermos aqui na terra, nós teremos as nossas batalhas, as nossas lutas. Mas nós temos uma promessa que o próprio Senhor Jesus nos deixou. O que ele falou? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso me dá uma força necessária para o quê? Perseverar, para avançar. Ela exige não somente a perseverança, mas uma persistência, uma disciplina, uma resistência. As maratonas, a pessoa que está ali correndo, é uma prova de resistência. Se o cara der aquele pique ali inicial ali, ele não vai aguentar a metade, ele vai dosando, ele vai acelera, segura um pouco, vai e vai tendo a sua estratégia até conseguir chegar no final e conseguir vencer. Qual estratégia você tem utilizado na sua vida? Você tem apenas colocado em prática o vencer na base do grito? O vencer na base do estresse? O vencer na base da manipulação? Da troca, da barganha? Ou você tem verdadeiramente orado e dito: Senhor, me mostra qual a tua vontade. Senhor, qual a estratégia diante dessa corrida que eu estou enfrentando aqui agora? Diante desse problema que eu estou vivendo, qual é a melhor opção para a minha vida?
Porque a forma como eu resolvo um problema na minha vida pode ser diferente da forma que Yasmin resolve. Porque somos pessoas diferentes, mas há uma coisa em comum: o Deus é o mesmo. É o mesmo Deus que está disposto a nos ajudar nas nossas corridas, nas nossas batalhas. Só que para isso eu preciso falar: Senhor, eis-me aqui, me ajude. Como você tem reagido diante das dificuldades, das barreiras que essa corrida tem colocado diante de você? Tem buscado saltar, pulado, passar, ou está parando o tempo todo nelas? Eu conheço um Deus que derruba muralhas. Eu conheço um Deus que abre um mar. Eu conheço um Deus que derruba gigantes. Eu conheço um Deus que é o Deus do impossível. E é esse Deus que está aqui, ouvindo o seu coração. É esse Deus que está sondando você e que sabe o que você precisa nessa manhã. Só que Ele quer que você faça uma coisa. Está lá no verso 2: tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui fala de início e de fim. Tudo começa nele e tudo termina nele. Ou seja, a origem da minha fé é Ele. Eu tenho que estar preparado para viver por fé e não por vista. Só que eu só consigo viver por fé se os meus olhos estiverem nele. Porque essa é a maior prova de fé, porque eu não estou vendo Ele. Não é algo que eu vou olhar e vou falar: não, Jesus está ali preso numa cruz. Não, Jesus está aqui nessa Bíblia. Não, está aqui. Ele está vivo, Ele está entre nós. Ele é o ar que eu respiro, Ele é o amor que eu sinto, Ele é a paixão que eu tenho. É Ele. Então eu não posso desprezar isso. Agora, quando os meus olhos eles mudam o foco e focam nas coisas, e focam nas pessoas, e focam nos problemas, eu não vou perseverar na fé. E aí eu vou cair, vou fraquejar. Um corredor, ele precisa manter o foco na linha de chegada. Por isso que o nosso foco tem que ser quem? Cristo. Paulo diz o que? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Prossigo para onde? Para o alvo. Eu vou receber um prêmio. E aí Mateus 6,33, falamos recentemente aqui, diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Quando os meus olhos estão fixados em Cristo, quando eu busco como prioridade na minha vida, eu preciso descansar e saber que Ele vai cuidar do que eu preciso. Existem 3 níveis de prosperidade no qual a Bíblia fala. Você tem esse primeiro nível aqui que fala sobre as nossas necessidades básicas: comer, vestir, nossa bebida, coisas básicas. E qual é a fórmula? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É o nível básico, mas Deus ele não para no básico. Essa é uma promessa que está disponível para todos. Aí ele avança para o segundo nível, que diz o que? Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Aí já fala sobre um outro nível de promessa, algo que nós queremos, só que muitas vezes eu não estou me deleitando nele, eu não estou agradecendo antes de receber aquilo. Mas quando eu passo a fazer isso, o que está no seu coração, e se isso for compatível com a vontade dele, vai acontecer. Isso não é só algo básico, é algo além que nós queremos. Mas tem um terceiro nível ainda, que fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aí é algo que só Ele sabe. Eu não tenho como compreender o que vai ser, mas se eu crer e viver em função dEle, Ele vai me abençoar, Ele vai me mostrar, Ele vai me proporcionar. Só que às vezes o meu foco não está nele, meu foco está nas coisas daqui. E se meu foco está nas coisas daqui, a Bíblia diz que eu sou o mais miserável, porque o meu coração não pode estar aqui. A instrução bíblica diz o seguinte: onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração.
Se o teu tesouro, vamos entender tesouro como seu bem maior, seu bem mais precioso, estiver aqui na terra, seu coração vai estar aqui na terra. E um coração aqui na terra não tem parte com o céu. Agora, se o seu bem mais precioso não estiver aqui, for Ele, for nas coisas de cima, nas coisas do alto, o seu coração vai estar lá. E aqui vai ser irrelevante. O que você constrói aqui, o que você compra aqui, o que você vive aqui, o que você arrecada aqui, vai ficar onde? Aqui. Agora, o que você constrói aqui, de forma eterna, você vai levar. Por isso eu quero, Senhor, que o nosso coração nessa manhã seja um coração que esteja voltado para as coisas do Senhor, que esteja voltado para ter uma mudança de caráter, uma mudança de personalidade, uma conversão genuína, um entendimento acerca de propósito da Tua palavra. Isso é o que eu preciso fazer, porque se eu não fizer isso, eu vou correr aqui buscando prêmios aqui, em busca de uma medalha, de um kit interessante, de uma foto num pórtico. Vai ficar aqui, vai perecer. Mas a corrida que Ele quer que eu corra aqui na terra é pensando no alto. Onde está o seu foco hoje? Em Jesus ou nas circunstâncias? Precisamos analisar o nosso foco. Tem uns 2 cultos que não sei o que aconteceu, mas aquela câmera ali, ela perdeu o foco. E ao invés de me focar durante a pregação, focou Nilson. E aí quando eu fui assistir a pregação, que eu cheguei em casa, eu falei, estou desfocado e está focado em Nilson. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E aí joguei no programa de edição, pedi ajuda a um amigo meu que trabalha com isso. Ele conseguiu aplicar um filtro que minimizou. Mas ficou 100%? Não, por quê? Porque o foco estava errado. Às vezes eu tento consertar coisas na minha vida porque eu coloquei um foco errado. Por isso a importância da gente analisar muito bem onde é que eu estou focando a minha vida, em que ou em quem eu estou focando a minha vida, porque para reparar depois é muito mais difícil. Deu certo, porque Deus é bom, mas poderia não ter dado. Não queria deixar de anunciar porque estava focando nisso. Isso aí, na pegada. Mas poderia ser diferente. Então, cuidado com o foco da sua vida. E por fim, 2 Timóteo 4, versos 7 e 8 diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Aqui, esse texto de Paulo é muito emblemático, porque se você for analisar toda a trajetória de vida de Paulo, tanto que ele viveu, tanto que ele renunciou, tanto que ele conquistou em Cristo. E aqui ele declara isso: combati o bom combate, terminei a corrida, mas tem algo importante: eu guardei a fé. Talvez os combates tentam fazer com que você pare, com que você se prostre, com que você se acabe, mas guarde a fé. Lembre, traga à memória o que lhe dá esperança, porque às vezes nós queremos combater, correr essa corrida apenas trazendo memórias negativas. Não, traga a existência, traga à memória o que lhe dá esperança. O que é que lhe dá esperança? É Cristo. Coloque Ele no problema que Ele vai resolver. Coloque Ele na sua vida, Ele vai resolver. Coloque Ele no seu negócio, Ele vai resolver, não importa o local. Quando você chama a atenção dEle, Ele vai. Paulo, ele reconhece essa jornada de luta, mas ele perseverou até o fim. Foram inúmeras prisões, inúmeros açoites, inúmeros julgamentos, espancamentos, tantas coisas, naufrágio, mas ele permaneceu firme. Isso me serve como exemplo, de olhar e falar: Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O alvo de Paulo era Cristo. O nosso alvo tem que ser Cristo. O nosso foco tem que ser Ele, porque se os meus olhos estiverem voltados para Ele, não há tempestade, não há dificuldade, não há problema que vai fazer com que eu pare, porque Ele estará comigo, me auxiliando, me ajudando. Você tem corrido com o olhar no prêmio eterno ou nas recompensas passageiras? O prêmio está garantido para os fiéis, aqueles que dedicaram a sua vida e perseveraram até o fim no cumprimento do que Deus lhe ordenou.
mesmo sendo falhos, mas Deus ele não vê apenas um lado da sua vida, Ele vê a sua vida como um todo. Ele já sabe como vai ser você daqui a 2 anos, 10 anos. Ele já sabe. Só que para isso, para eu focar nesse prêmio eterno, eu tenho que abrir mão das minhas pseudos garantias que eu tenho aqui na terra. Porque tudo aqui é perecível e passageiro. Aqui é só desgaste, aqui é só cortisol aumentado, só estresse. Vale o que essa correria? Nada. Não vale nada. Isaías 40, verso 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vocês querem viver assim? Eu quero. Mas para isso eu preciso esperar em quem? No Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu vi recentemente uma ilustração falando sobre uma águia e que tem um predador, por incrível que pareça, que ele não fica no chão, não, mas é uma ave menor que a águia, e que a função dela para poder desgastar a águia é ficar dando bicada aqui na nuca dela. E isso fica ali gerando o tempo todo, aquele incômodo. Só que o que a águia faz para poder se livrar disso? Ela não tenta brigar com aquele bicho, não. A águia ela é conhecida por conseguir voar em altas altitudes. O que ela faz? Ela começa a subir, ela começa a olhar para onde? Para o alto. E à medida que ela vai olhando para o alto, o ar vai ficando o oxigênio vai ficando cada vez menor. E aquele animal que fica ali bicando não tem condições de suportar aquele nível baixo de oxigênio. O que é que ele faz? Ele desiste. E aí a águia começa a fluir. Às vezes estamos correndo e tem pessoas o tempo todo nos martelando, tentando tirar nossa paciência, nossa paz, provocando. O que você tem que fazer? Olhe para o alto, apresente ao Senhor. Senhor, toma conta. Porque vai chegar um momento que você vai estar tão perto dele e que de forma natural, quem não está perto dele vai sair. Só que para isso eu preciso perseverar. Eu não posso desistir na primeira, eu não posso desistir na segunda, eu tenho que avançar, continuar. E eu creio que dessa forma nós correremos, não ficaremos cansados ou exaustos. Nós andaremos e não nos cansaremos. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você ore. Nós iremos cantar uma canção. Eu quero que você ore pedindo ao Senhor que te dê perseverança nessa corrida. Porque talvez hoje o seu sentimento seja de desistência. Talvez hoje você tenha entrado aqui como um refúgio. Talvez a sua ideia é jogar tudo pro alto e falar: não quero saber mais de nada. Mas eu quero que você nessa manhã saia daqui diferente. Que você compreenda que há um Deus que pode resolver essa sua dificuldade. Há um Deus que pode correr contigo esta corrida que Ele mesmo te propôs. Cabe a você dizer sim para Ele. Falar: Senhor, eu quero o Senhor ao meu lado. Senhor, eu não quero correr sozinho. Eu não quero enfrentar isso sozinho. Não quero. Peça que Ele renove suas forças. Que Ele te conduza até esta vitória. Que não é simplesmente uma vitória nossa, humana. Não é apenas bater um recorde pessoal, não. É uma vitória que já foi garantida na cruz. É uma vitória que Ele mesmo disse está consumado. Você agora só precisa desfrutar do que Ele já conquistou por você. Então que você persevere nessa corrida que Ele foi proposta. Com seus olhos onde? Em Cristo. Porque desta forma você vai estar forjado e forjada. Vamos adorar o Senhor. Depois vamos orar e eu creio que Deus vai operar milagres aqui nessa manhã. Amém? Mestre,
eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias, ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias, ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Oh, oh, oh. Assim como o Senhor removeu aquela pedra, e aquela pedra foi removida por homens, porque o que é mais fácil nós fazemos, o que é difícil e impossível Ele faz. O que era mais fácil, remover aquela pedra ou ressuscitar Lázaro? Talvez o peso que hoje você esteja carregando, e vamos simbolizar como aquela pedra, pode ser mais fácil para você remover, mas o milagre quem opera é Ele. Mas Felipe, eu não tenho a menor condição hoje de remover esse peso. Ele está contigo, Ele vai te ajudar. Coloque a mão em seu coração, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor perfeito, teu amor leal. Obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor. Muito obrigado por ser o nosso autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado por isso. Apresentamos, Pai, mais uma vez nossa vida diante do Senhor. O Senhor sabe, Deus, os fardos que estamos carregando, os pesos desnecessários que estamos carregando. Senhor, eu te peço agora, Deus, nos ajuda, nos alivia, Senhor, nos dá descanso,
pois estamos recorrendo àquele que pode fazer todas as coisas, que é o Senhor. Seja, Deus, aquele peso mental ou até mesmo físico, Deus. Senhor, nos livra. Se for necessário, Senhor, muda o nosso contexto, para que tenhamos a capacidade de colocar diante do Senhor esses pesos desnecessários. Nos capacita nesta corrida da vida, que possamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, de todo peso, de todo pecado que nos envolve. Senhor, tem misericórdia, nos ajuda, Deus. Que possamos ter um discernimento espiritual para crermos qual a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, não permita que fiquemos enganados, mas que a Tua palavra traga luz, Deus, em meio à escuridão que muitas vezes insistimos em andar. Senhor, guarda, Deus, a nossa mente, blinda o nosso coração, Senhor. Que sejamos perseverantes, que os nossos olhos estejam voltados e fixados em Ti, Jesus. Nos ajuda, Deus, a não mudarmos o foco, que o nosso foco sempre seja a Tua palavra, sempre seja em Te agradar, sempre seja em Te honrar, Senhor. Que a nossa vida toda, Deus, por inteira, esteja voltada para o Senhor. Que o Senhor tome conta, continue sendo esse Deus provedor, santo, fiel, em nome do Senhor Jesus. Amém.